são 2 equipes de ordenha que sabem exatamente como tem que ser feito e tem que ser feito igual. Porque não adianta um tirar leite de um jeito e o outro de outro. Crucial é a pessoa ter que estar feliz, porque a pessoa infeliz, triste ou preocupada com algum outro problema, ele não vai responder. Sem fé, sem Cristo no coração, você não chega a lugar nenhum. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre gestão em propriedades de leite. E para isso, a gente está com a Elsbeth. Elsbeth, seja muito bem-vinda ao Nota do Leite podcast. Obrigada. Els, vamos começar com você contando um pouquinho da sua história na pecuária de leite. Então, eu nasci e fui criada no meio das vacas, né? O meu pai era produtor de leite e eu me criei no meio delas, no meio do ramo do leite e tal. Mas eu era a filha única, tinha 3 irmãos homens, então eu achei, nunca vou assumir isso aqui e eu também não quero. Isso estava muito claro para mim. Outra coisa que estava claro para mim que eu queria ser veterinária. Então estudei, fiz veterinária e eu tinha um objetivo de ser independente do meu pai, dos meus pais, né? Então, me formei em veterinária na PUC, Paraná, e fui para o ramo da suinocultura. Olha só. Jéssica. Então, né, para mim, leite não estava na minha lista de prioridades. E, apaixonada pela suinocultura, fui para a Espanha fazer mestrado em sanidade e produção de suínos. E de lá, já consegui um emprego aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então, fui trabalhar com suínos lá. Trabalhei 1 ano, e aí meu pai me chamou. Falou, Els, por favor, venha me ajudar. E aí a gente não nega um pedido do pai, né? Falei, tá bom, pai, vamos lá. Então, em 2013, eu voltei para casa e comecei a aprender o que era produzir leite. Porque uma coisa é você ser criada no meio das vacas, outra coisa é você saber fazer. E aí, deixei claro para o meu pai que queria ser funcionária dele, né? Começar de baixo. Começar rapando bosta mesmo, tratando de bezerro. Queria aprender a fazer tudo, né? Conhecer todos os processos. E aí, fui crescendo lá dentro, junto com meu pai. Que bacana. E Els, como que foi para você então? Porque você não queria assumir e aí ele te convidou. Como que foi para você também ser mulher? Você falou, única filha mulher, assumir esse desafio, né? Porque é um desafio, né? Você estava lá focado na suinocultura, veio para assumir toda a leiteria. Como que foi para você? Na verdade, de momento, não assumi nada, né? Eu trabalhava junto com meu pai e o meu irmão. E aí, né, foi no decorrer dos anos, eu fui ganhando mais espaço dentro da propriedade. O meu irmão acabou saindo, tocando outra propriedade, e aí ficou só eu e o meu pai. E aí começou a nossa dificuldade de sucessão, né? Os conflitos de geração, que a minha ideia era a minha visão para que daqui 5 anos era diferente da dele. Ele queria continuar tocando do jeito dele, eu queria o meu. E aí a gente entrou num consenso que ou ele parava ou eu saía, né? Porque os dois juntos não estava dando certo. Estava até influenciando na nossa vida pai e filha, né? Mas hoje eu entendo que ele tinha medo, né? Ele tinha medo de passar todo o legado dele para mim, sendo mulher. Ele sabia que eu ia passar por dificuldades, preconceitos e tal. Mas aí foi em 2019, ele finalmente conseguiu
deixar para mim toda a propriedade. E aí eu comecei a andar com as minhas pernas lá e fazer realmente do jeito que eu gostaria de fazer. Sim. Que bacana, eu acho que é muito importante a gente falar isso também, né? Porque, assim, a sucessão, ela tem todo um processo, né? É. E, igual você falou, a gente teve alguns conflitos, e acaba que a gente vai ter mesmo, né? Isso é normal, né? Isso é coisa que, igual você falou, de toda a insegurança dele, e você também querendo assumir. Mas, ó, pessoal, assumiu muito bem, viu? E, Els, como que foi essa virada de chave? Por exemplo, você era veterinária, veio, igual você falou, comecei lá querendo, rapando bosta, conhecendo todos os processos da fazenda. E como que foi essa virada de chave? Opa, agora eu preciso olhar um pouco mais para a gestão. Então, isso foi meio que automático, foi bem natural essa parte de gestão. Que no meu ano de veterinária na suinocultura, eu já cursei vários cursos de gestão de pessoas. E eu acho que o que me ajudou muito foi que eu fui funcionária, né? Eu tinha um patrão lá em Minas Gerais. Eu tinha que responder para ele. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma equipe que eu era responsável. E aí, quando eu fui para a propriedade de leite, a ideia de como eu fui introduzida na chácara foi muito bacana. Porque as pessoas que trabalhavam junto comigo me enxergavam como companheira. E isso eu batia muito depois, né? E hoje também, que eu tenho que ser companheira dos meus funcionários. E aí você cria uma relação de realmente companheirismo, né? Tô lá, eu não chego mandando, não. Eu chego ajudando eles no processo e aí as coisas vão fluindo. E, Els, conta um pouquinho pro pessoal. Quantos animais hoje vocês têm em lactação? Quantos funcionários hoje estão com vocês? Como que você faz? Se você cuida de todos os setores hoje? Só para o pessoal lá de casa também poder entender um pouquinho. Então, hoje a gente tem uma propriedade relativamente de porte médio, né? São 100, 120 vacas em lactação. E a gente administra faz a gestão de toda a parte produtiva, né? Desde a criação do bezerro até o leite no tanque, né? Que é o objetivo final. E assim, ó, a gente sabe que propriedade de leite tem várias operações, né? Tem a parte nutricional, tem a parte de qualidade do leite, e o produtor tem que entender de tudo isso, né? Tem que entender de tudo isso. E como que você organiza toda essa operação lá na propriedade, Els? Esse foi um grande aprendizado, porque os antigos, né, e o meu pai era um deles, não tinha nada anotado, né? Não tinha nada. Não sabia taxas reprodutivas, nunca tinha ouvido falar. Ele simplesmente marcava tudo em papel e achava que estava bom. Ele não se baseava em nenhum indicador, em nenhum número. E eu vindo da suinocultura, é, assim, maravilhoso, né? Porque tá tudo, você sabe exatamente o que está acontecendo dentro da tua granja e onde atuar. E era o meu sonho levar toda aquela gestão de números para dentro da leiteria. Então, isso foi um desafio. Então, no começo, eu me aliei a empresas que me auxiliassem com essa parte. Né? Então, uma das empresas que me ajudou muito foi a ABS, me fornecendo um software de gestão de números reprodutivos. E aí eu caí para trás, porque aí eu realmente vi que a nossa propriedade não era nem um pouco rentável. Eficiente, né? Nem um pouco eficiente. Tá, então aí a gente começou a trabalhar os números reprodutivos. Aí, depois, né, e sempre desafios na minha trajetória. De primeiro, vamos resolver a parte reprodutiva, porque vaca vazia não dá leite, né? DEL muito alto é um problema. Interfere então, até na qualidade, né? Interfere Isso eu nem sabia, mas primeiro a gente atacou a parte reprodutiva. Beleza, alinhamos qual é o próximo desafio. Aí apareceu uma técnica da Capal que começou a me incomodar. Aquela lá era difícil de lidar. Aquela era muito difícil. Eu falei, gente, o que essa menina tá falando, né? Tem que descartar minhas vacas, como assim? Então, aí entramos nos indicadores de qualidade de leite e
A Jéssica me ajudou muito nessa parte e me ensinou, eu aprendi muito com ela, qual era o caminho dentro da qualidade de leite. A gente tá aí pra isso, né? E, A gente se ajudou, você não sabe, mas a gente se ajudou muito. e aí eu comecei a entender que realmente qualidade de leite reflete em saúde animal e a vaca acaba produzindo muito mais leite. Isso foi um desafio, porque meu pai também dizia, não, isso aí você nunca vai conseguir. Baixar a célula somática desse rebanho, o desafio era muito grande. O desafio reprodutivo era grande, o desafio sanitário era grande. Então, a gente foi atacando aos poucos, né? Porque não dá para abraçar tudo de uma vez. E aí, hoje temos uma qualidade de leite excepcional. Demais. E hoje, só para o pessoal saber quanto que tá mais ou menos a CCS, PP. A CCS média do rebanho está em torno de 50, 60, com uma CPP de 4, 5. Parabéns, Deus. Nossa, tá excelente. Tá bem muito bom mesmo. E aí, ao longo dos anos, aí você domina uma parte e aí você quer ser desafiada novamente. E aí veio o desafio de controle da imunidade dos meus animais. E aí a gente foi e abraçou a parte de casco, imunidade, enfim, né? Só o controle leiteiro não estava resolvendo 100% dos meus problemas. Então, entramos com vacinas autógenas, atacando realmente a imunidade da vaca. E aí comecei a entender o pilar da produção de leite, né? Que não é só nutrição, não é só reprodução e não é só sanidade. Você tem que abraçar os três e ter realmente controle da situação. Até porque, como você falou que veio da suinocultura, suíno tem muito bem definido também essa parte de biosseguridade, né? Então, parte de biosseguridade, gestão de dados, eles de fato estão muito à frente de nós, né? E aí tem que trazer isso para a realidade dos bovinos, né? Que é um pouco difícil, né? Porque a nossa cadeia ela é muito integrada, né? Então, mas que legal. E Elcio, quando a gente fala em gestão, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Quais são os principais indicadores hoje que você chega na propriedade e fala assim, opa, deixa eu dar uma olhada nesse, ou que você olha semanal, enfim, como que você faz essa gestão lá? Então, hoje, como está tudo mais controlado, né? Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de fazer a nossa rotina semanal, né? De analisar os dados, de sentar, de discutir com a equipe que me auxilia, né? Que é a equipe de veterinários, a equipe técnica, e de toda semana realmente estar olhando, né? Porque se você não olhar essa semana que vem, você olhar e você vê que já está 3 semanas estourando célula somática. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Então, eu sempre olho o BA que a gente recebe, que ali já me norteia bem. Não, qualidade de leite tá tranquilo, a dieta tá tranquilo. E mensalmente, com o controle leiteiro, a gente também tem aquele controle individual vaca a vaca. Tem hoje os parâmetros de ácidos graxos, né? Que é analisado. Então, a gente consegue ver se a saúde ruminal dos meus animais está em dia, se está, né? Se está tudo certo. E a rotina reprodutiva, eu acho que é bem importante, que tem que ser semanal, né? A gente tinha uma rotina mensal, foi para quinzenal e hoje é semanal. E então, se consegue atacar os pontos com mais assertividade e mais rápido, né? Então, semanalmente, você olha tudo de reprodução. Tudo de reprodução, tudo de qualidade também. De qualidade também. Que bacana. E, Elcio, teve algum indicador, assim, quando você começou a assumir? Que você falou assim, meu Deus, esse indicador é o primeiro que eu vou começar a trabalhar. Teve algum? Teve a reprodução, né? Porque isso foi Nossa, essa é uma história que, né, o meu pai fazia de um jeito e ele achava que estava perfeito porque meu pai ele gostava muito de experimentar as coisas. Então ele não olhava para cima, ele não olhava. E se eu misturar uma holandesa com uma Jersey, o que será que sai?
Mas e aquela raça cimental? Sabe, o meu pai era assim. E ele gostava de ver qual era a mistura. Hoje ele é um apicultor, e ele faz o queijo, e ele conversa comigo, Elsie, se eu pegar uma raça de abelha X e cruzar com a África, então, né, é o jeitão dele. E ele tocou a leiteria desse jeito. Sim. E ele tocou com maestria, porque ele estudou Sim. 4 filhos, né? Então, eu tenho orgulho do que Com o meu certeza. pai fez e a trajetória. Mas não era o meu modo de pensar. Então, eu vi aquela reprodução, uma bela de uma bagunça. E aí, a gente atacou. Os primeiros indicadores foi a reprodução, que o meu DEL estava em 300 e a minha taxa de prenhez estava em 8. Então, eu não tinha vaca prenha e meu DEL estourando. Então, média de leite, assim, era 20, 22 litros por vaca dia. Caramba. Né? Era terrível, Né? porque o custo sempre é o mesmo. Né? Exatamente. E aí a gente foi atacando, e aí a reprodução em bovinos demora para aparecer o resultado. E aí eu ficava impaciente, porque nos suínos era rapidinho, né? 3 meses, 3 semanas e 3 dias, a porca já estava parindo e o negócio girava mais rápido. E em bovinos não, é 9 meses. 9 meses para aquela vaca parir, daí mais 60 dias PEV. E aí você... Gente, eu falei, nunca vou chegar lá. Cara, isso demora demais. E aí, o corpo técnico da ABS me ajudou muito e me tranquilizou muito. Eu falei, vai por esse caminho, que daqui a 1 ano a sua média vai para 30. Eu falei, não, possível. Não, vamos seguir essa linha com esses touros e vamos melhorando sua genética aos poucos. Né? Hoje tem média de 34, 35 e... ainda tem muito para acontecer. Sim. Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Phytobiotics, Ouro Fino, Bauman, Lely, Dairy Up, Azeclin, Hanskamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Estas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. Para todo esse processo acontecer e você também estruturar a propriedade, você teve que começar a implementar alguns protocolos, né? Como que foi essa implementação de protocolos? Porque a gente sabe que tem a implementação de protocolos que está relacionado à rotina. Então, a gente precisa ter uma rotina, uma constância para a gente conseguir ter os resultados dos protocolos. Só que também envolvendo todo esse processo, tem as pessoas também, né? Então, tem as pessoas que te ajudam também para isso, para que isso aconteça e você alcance os resultados. Como que foi isso na prática? Essa parte de processos eu aprendi muito depois de um curso que a gente fez através da cooperativa, que foi o MJ Agro Mais Lean, né? Então, a metodologia Lean me ajudou a enxergar a propriedade de uma maneira totalmente diferente. E porque isso foi uma coisa que eu não consegui trazer da suinocultura para dentro da bovinocultura de leite, assim, de imediato, porque tinha muita coisa para trabalhar antes de entrar em processo, né? E o Lean me ajudou a enxergar que para cada tarefa executada tem que ter um processo, tem que ter um protocolo e que tem que ter uma rotina. Mas, principalmente, a pessoa que vai fazer tem que entender o porquê que ela está fazendo e o porquê que tem que ser feito daquele jeito. Né? Então, aí a gente foi introduzindo aos poucos. Primeiro a gente começou no bezerreiro. E aí a moça lá, que é uma mulher que trabalha comigo, ela entendeu o porquê de fazer e né, quais seriam as vantagens para ela, né, nesse processo. E a gente também melhorou o ambiente dela, né, foi a primeira coisa, melhorar o ambiente de trabalho da minha funcionária no bezerreiro, para facilitar todos os processos. E aí ela conseguia conduzir
E até hoje ela consegue conduzir de maneira super natural todos os processos realizados dentro do bezerreiro. E eu não tenho preocupação nenhuma. Chego lá, só vejo se tem bezerra doente, o que está acontecendo, e acompanho os indicadores de desmame, de peso de nascimento, e faço um feedback com ela, semestral. Ó, você está indo bem. Ó, agora sua meta é X. E ela gosta disso. Ela gosta que ela está evoluindo e que está dando resultado. E aí, aos poucos, a gente foi introduzindo isso em todas as partes da leiteria. Depois a gente atacou a leiteria, né? Manejo de ordenha, por que tem que ser feito assim, preste atenção, limpeza de teto, o tempo de ordenha, enfim. A gente colocou os processos dentro da sala de ordenha. E hoje também todos, né, são 2 equipes de ordenha que sabem exatamente como tem que ser feito e tem que ser feito igual. Porque não adianta um tirar leite de um jeito e o outro de outro, né? Exatamente. Mas os meus processos não estão escritos. Eu fui introduzindo isso aos poucos junto com a pessoa. Porque eu vejo que se eu escrever, o negócio fica engessado. E eu não quero me depender de um papel que eu escrevi há um tempo atrás e a pessoa achar que não é isso que ela está mandando, porque ela é a patroa. Não, a gente foi moldando o processo ao longo do tempo via dupla, né? Ela vinha me dando sugestões e a gente ia adequando. Então, o processo em si tem ideia minha, tem ideia dos meus funcionários e tem ideias em conjunto. E eu acho que é por isso que funciona. Funciona. Exatamente. Isso traz também aquele pertencimento, né? Porque senão fica igual você falou, fica uma coisa que você impôs. Na verdade, não é essa a ideia, né? E Els, conta um pouquinho para nós então. Você falou, hoje a gente sabe que essa parte dos colaboradores é algo que algumas propriedades têm um desafio, né? Como que você faz hoje no dia a dia? Claro que você deu um grande exemplo aí para nós, né? De colocar eles como pertencentes de todos os processos. Mas tem mais algumas coisas que você faz para deixar a sua equipe junto com você? Equipe, pessoas. Se eu pudesse, eu não trabalhava com pessoa nenhuma. Porque as minhas vacas não reclamam, elas são boazinhas, elas são, né, tranquilas. E trabalhar com pessoa, eu acho que é o desafio de todo o produtor rural, né? Independente da sua atividade. Acho que gestão de pessoas é o maior desafio hoje. E o maior desafio é manter elas, né? Reter pessoas dentro da sua propriedade. E eu penso muito nisso. E aí, às vezes eu penso, eu acho que eu tô sendo muito boazinha. Tô sendo muito mãezona. Mas se eu for o contrário, né? Se eu for a bruxa, a malvada, a brava, também ninguém fica. Então, eu tentei achar o meio termo dos dois, de ser mãe e ser a líder, para ter respeito deles, mas ao mesmo tempo de ter o respeito deles, ter o companheirismo deles, ter a amizade deles. Né? Você não pode ser amigo do seu funcionário. Pode sim. Porque você precisa entender o que ele está passando. Às vezes ele está passando por um problema de família e não está respondendo no trabalho. E aí você vai e atira 5 pedras no coitado e aí ele vai embora. E aí depois você não entende, depois fica sabendo, ele foi embora porque ele estava passando. Poxa vida, eu podia ter ajudado ele no problema pessoal dele, dando tranquilidade no trabalho. Né? Então eu vejo que eu preciso ser realmente companheira do meu funcionário. Com certeza. Mas novatos, a gente primeiro leva na rédea curta, porque eles não entendem. Quem entra não entende a minha filosofia de trabalho. Né? Não entende, porque o cara novo que entra, ela é boazinha, e aí, né, você dá a mão, eles me agarram inteira.
Então, eles não entendem daí. Então, eu levo eles na rédea curta por um determinado tempo e depois eu vou mostrando esse outro lado meu de levar as coisas. Que bacana. E isso é muito importante, né, Elcio? Porque hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem, por exemplo, ordem robotizada, que está ganhando um espaço muito grande, mas a gente sempre vai ter pessoas trabalhando Sempre. com nós, né? A gente precisa de pessoas para conduzir as tecnologias que tem na fazenda, para conduzir todos os processos. Então, isso tem que fazer, a gente tem que trabalhar com elas, né? E para elas também trabalhar bem com nós, né? Sim. Porque também é recíproco, né? Sim, a gente tem que ser recíproco. A gente quer trabalhar com pessoas legais, com pessoas companheiras, mas também ter esse olhar do como que a gente está sendo para eles, né? Isso é muito importante também. O crucial é a pessoa ter que estar feliz. Porque a pessoa infeliz, triste ou preocupada com algum outro problema, ele não vai responder. Não vai responder. Exatamente. E, Elcio, pensando em gestão, em rotina, que a gente está falando muito aqui hoje, e você falou da sua CCS. Se fosse para a gente dar alguns conselhos para o pessoal que está assistindo a gente, que conselhos você deixaria na parte de qualidade do leite, que eles poderiam aí alcançar esses objetivos aí de CCS abaixo de 200 ou até abaixo de 100? Primeiro, contrata a Jéssica Quirino. Aí... Olha só! Que baita! Não. Isso nem foi combinado, viu, pessoal? Contratem a Jéssica. Sigam à risca o que ela fala. Não, mas é brincadeira essa parte, né? Não é brincadeira e falando Mas se quiserem sério. contratar... Não, eu acho que tem que entender, primeiramente, o que é célula somática. Da onde vem a célula somática e o que causa a célula somática, né? E aí você consegue entender aonde você tem que atacar e como você tem que atacar. Porque não adianta querer baixar a célula somática do seu tanque sem entender como realmente funciona a célula somática dentro da glândula mamária da vaca. Eu acho que isso é... Com certeza. E só para o pessoal também de casa entender, porque essa também é uma dúvida que chega muito lá no Instagram do Nota do Leite, que é o que é essas células somáticas. Então, pessoal, se vocês estão ouvindo nós aí, a contagem de células somáticas, que é essa CCS que a gente fala, né, e também a CPP, que é a contagem padrão em placas, são os principais parâmetros, né, Elcio, para a gente ver hoje se um leite ele é de qualidade ou a gente precisa olhar um pouquinho mais para eles. Então, a contagem de células somáticas está diretamente relacionada a agentes causadores de mastite. Então, a gente sabe que se a gente tem uma contagem de células somáticas acima de 200, a gente tem um agente causador de mastite ali incomodando, né, a glândula mamária do animal. Já a CPP, valores acima de 15, 20, a gente já tem que começar a se preocupar. A Elcio falou que tá em 4, né? Então, quanto menor, melhor, porque isso são bactérias no leite. Então, esse é só para o pessoal aí de casa também, para eles entenderem. E falando dessa parte de qualidade também, uma coisa que eu acho que é muito importante, você tem muito lá, é a parte de rotina de ordenha, né? Que é, de fato, sempre fazer o procedimento de pré-dipping, a secagem do teto, a retirada dos fleijatos, colocação de teteira e um pós-dipping, né? Porque senão a gente também não consegue alcançar esses resultados. Mas, Elcio, já puxando esse gatilho, que você tem uma qualidade de leite excelente, vocês também têm um queijo excelente, né? Que é a marca de vocês, é o que você produz junto com a sua família. E conta um pouquinho para nós como que surgiu o queijo aí, se a sua mãe sempre fez ou não, como que foi? O queijo é uma herança da minha avó, que se chamava Elizabeth Cornélia. E a minha avó veio da Holanda faz 60 anos, e na Holanda ela já produzia queijo. E ela produzia queijo e ganhava prêmios e já tinha um queijo, assim, de muita qualidade. E aí ela veio para o Brasil com meu avô e um bando de filhos. E aí aqui no Brasil começaram a produzir leite também, né? Então, né, a nossa história no leite já vem desde o meu avô. E ela começou a produzir queijo para sustento da família. E os filhos foram casando e ela viu a necessidade ou a vontade de ensinar todas as noras
e filhas a fazerem o queijo, que seria algo, né, é aquela ideia de aproveitar tudo que a propriedade pode lhe dar, né? Vamos aproveitar o leite ao máximo, vamos fazer do leite o queijo, o iogurte e realmente tirar o sustento da propriedade. Então, foi com esse objetivo que ela ensinou, né, com esse propósito que ela ensinou as noras e as filhas a fazerem o queijo. A minha mãe é uma nora. E a minha mãe veio para o Brasil em 82, logo casou com meu pai, e ela veio parar numa propriedade de leite, era a menina de prédio, parando numa fazenda, e ela era professora. E a minha avó ensinou ela a fazer o queijo também, né? Talvez a minha avó não tinha muita perspectiva ou muita, né? Ai, será que vai dar certo com ela? Ela é uma professora, ela não vai continuar fazendo queijo. E é engraçado que a minha mãe gostou de fazer o queijo e ela teve isso como hobby. Então, ela fazia 30 litros de queijo em casa, na cozinha de casa, para a gente comer. E aí, em 2013, mais ou menos, ela parou de dar aula na escola e falou assim, eu quero construir uma queijaria. E aí, conseguimos, eles construíram uma queijaria com capacidade para 300 litros. Não fazia toda semana, fazia pouco. E ela, uma coisa que ela é muito boa em vendas, e ela começou a fazer o queijo e começou a vender. Vendia na colônia e foi. Até que em 2016, 2017, mais ou menos, ela resolveu ampliar a queijaria para 1.000 litros. E aí foi crescendo o mundo do leite, o mundo do queijo lá em casa. Só que o nosso queijo não tinha padrão, né? Não tinha padrão, tinha queijo que desandava e sempre a culpa era do leite, Jéssica. Sempre a culpa era as vacas, o leite. A qualidade do leite. A qualidade do leite, e ela tinha razão. E por isso que ela também me desafiou a abaixar aquela célula somática do leite para a gente ter qualidade de leite para produzir um queijo de qualidade. Quando vai para essa parte do queijo e ela até quis produzir a queijaria, eu imagino que até o olhar para o consumidor também muda, né? Como que foi essa mudança, assim? Porque tem, claro, a gente sempre sabe que a gente vai, né, produzir leite para o consumidor final, mas acaba que parece que vocês estão um pouco mais próximos, né? Como que é isso hoje? É um negócio delicado porque o cliente fala, né? Fala. O cliente reclama. O cliente, teu queijo essa vez não tá muito bom. E daí já deixa de comprar. E aí você já escuta os rumores, né? O queijo da Sínica, que é minha mãe, não tá mais igual. E, cara, isso me incomodava demais, né? Eu falei, poxa vida, é o sustento dos meus pais que pode ser comprometido se a gente não agir, né? E aí foi que... Então, o consumidor final... E hoje a gente, né, pergunta, tá gostoso? Tá bom? Tá, né? Então, a gente tenta tirar um pouco do feedback do cliente para ver como é que tá o queijo. Sim. Nossa, e tá excelente, Elcio. Tá tá muito bom mesmo, viu? E Elcio, conta pro pessoal um pouquinho, quais são os tipos de queijo que vocês fazem hoje lá, né? O tempo, como que funciona? O tipo do queijo é um queijo, é um tipo de queijo, que é o tipo Gouda, que vem da região de Gouda, né, onde a minha avó morava. Então, e desse queijo Gouda, a gente tem as variações, mas não variação do tipo do queijo, mas a gente faz um tipo Gouda e aí acrescenta condimentos. Então, o queijo é o mesmo. Então, temos o queijo Gouda natural, Gouda com cominho, Gouda com ortiga, Gouda com pimenta calabresa, ervas italianas e fenogreco. Olha só. Não sabia disso. E temos uma novidade chegando quentinha aí, que é o Gouda com café. Olha, com café. Com que café. Bacana. Hoje você faz essa produção junto com ela? Como que é? Quanto que hoje está sendo determinado para a produção de queijo? Ainda é os 1.000 litros ou é mais? A gente não
a gente trabalha junto e separado ao mesmo tempo. São 2 negócios e, né, ela assume toda a parte administrativa de gestão da queijaria, e eu forneço o leite para a queijaria. Então, hoje ela produz na média aí de 5.000, 6.000 litros por mês. Por mês. Caramba, bastante. É. Que é destinado só para o queijo. Só para o queijo. E vocês já têm pessoas para ajudar nesse processo ou não? Sim, dentro da queijaria são uma funcionária que trabalha lá diariamente, faz toda a limpeza, todos os processos dentro da queijaria, e a fabricação de queijo, a minha mãe também já fez o papel dela, de ensinar o genro dela. Que no caso o meu marido. Sim. Então hoje é meu marido e o meu pai que fazem o queijo. Olha, que bacana. E por isso, essa parte de fabricação do queijo a gente quer manter muito dentro da família. Sim. Dentro do nosso círculo ali, para não vazar, né? Claro. Porque todo queijo tem as suas particularidades, os seus segredinhos, né? Sim. E a sua história, né? E a sua história. Porque, igual você falou, é da sua avó, né? Então é algo que vocês querem que permaneça na família, né? E a minha mãe queria muito me ensinar a fazer o queijo, mas eu deixei claro para ela que eu estava prevendo que não ia conseguir abraçar tudo, né? Então, eu sugeri que ela ensinasse ao meu marido. Meu marido gosta de cozinhar, é perfeccionista, detalhista. E aí, para deixar minha mãe feliz, eu fiz curso de queijo. Hoje eu sei fazer o queijo. Se precisar, eu vou ajudar. Mas o queijeiro é o meu pai e o meu marido. Que bacana. Que legal. E, Els, voltando um pouquinho lá para pessoas. Hoje, quais são os critérios que você leva em consideração e que são muito importantes na hora de você fazer uma contratação? Contratar pessoas é a coisa mais difícil que eu acho, que eu vejo, assim, na minha gestão de pessoas, porque você não consegue, numa conversa ou numa entrevista, realmente descobrir se a pessoa está dentro do seu perfil que você deseja ou não. Então... É pouco tempo, né? É muito pouco tempo. E a pessoa pode colocar uma máscara, né? Ou dizer, eu sou assim, e aí no dia a dia ela se mostra totalmente diferente. Sim. Então eu acho isso muito difícil, por isso que eu sou mais rígida e mais controladora no início, para eu conseguir moldar essa pessoa do meu jeito. Nem sempre é possível, mas ele tem que tentar entrar no âmbito da minha equipe. E, Els, o que você, quando você olha para os próximos 5 anos da propriedade, como que vocês estão pensando? Mais vaca? Pensar mais em ir mais para a área do queijo? Como que é? Daqui 5 anos eu espero estar em outro patamar, né? Mas não no patamar de mais vacas. Não, isso está muito claro para mim. Não quero mais vacas, quero manter o rebanho ou até reduzir. Tudo depende de como caminha o mercado do queijo junto com o mercado de leite. Porque, ao meu ver, o agregar valor ao meu produto vai me dar mais retorno. Só que eu acho que eu tenho que equilibrar as duas coisas, produzir queijo e produzir leite, para ter uma diversidade, né? O mercado de queijo está melhor, vamos mandar mais leite para o queijo. O mercado de leite também está legal, vamos equilibrar então. Então eu acho que isso vai ser um jogo de cintura legal e interessante daqui 5 anos. Sim. E hoje, por exemplo, só para o pessoal também saber, para onde vai o queijo que vocês produzem? Já tá, como que tá hoje? Então, hoje, graças ao selo Arte que conquistamos em agosto, podemos comercializar o nosso queijo para o Brasil inteiro. Então, isso foi uma conquista, né? A gente tinha apenas um sim, né? Então era só municipal. Mas hoje o nosso queijo já pode viajar, já viaja pelo Brasil inteiro. Olha isso. Que bacana, Elsa.
Elza, então vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de biosseguridade, né? Porque a gente sabe que é um tema muito importante, é um tema que também está relacionado com qualidade do leite, né? Porque se a gente tem uma biosseguridade, a gente também vai ter uma boa CCS, uma boa CPP. Como que você trabalha hoje isso lá na propriedade? A questão de biossegurança, eu acho que todas as leiterias têm muito que aprender ainda, né, com a suinocultura, porque hoje a suinocultura tem que estar totalmente cercada, tem cheio de regrinhas, e eu acho que nós, no mundo do leite, temos ainda um bom caminho a percorrer. Mas eu acho que o começo, a primeira coisa é você cuidar da saúde dos seus animais, né? Evitar que sejam contaminadas ou, né, tentar um ambiente mais saudável possível, maior bem-estar. Mas eu vejo que tem muito mais coisa para fazer. Então, uma das coisas que a gente já realizou foi a certificação, né, da propriedade. Era necessário para selo arte da queijaria. Então, a gente fez a certificação livre, tuberculose e brucelose. Mas me dá medo, porque a minha propriedade ainda está aberta. Está aberta para a entrada de cachorro do mato, enfim, de bicho, porque a gente está cercado de mato, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho longuíssimo pela frente. Eu acho que tem que cercar a propriedade com alambrado. Os caminhões que vêm buscar vacas de descarte, não pode ser permitida a entrada dentro da propriedade, tem que fazer um carregador para fora. Então, essas são algumas coisas que estão no meu radar, né? São algumas prioridades, mas a gente sempre tem que ter o pé no chão, né? Tá, tudo isso é necessário, mas quanto custa tudo isso, né? Com certeza. Né? Cercar uma propriedade que vai dar, sei lá, 8 quilômetros de alambrado, não é pouca coisa. Então, talvez a gente tenha que pensar em centralizar mais nosso sistema de produção em menos metros quadrados. Talvez sim, porque aí o raio de biossegurança diminui, né? Porque o Brasilzão velho aqui, a gente tem muito espaço, então a gente constrói um barracão lá, outro aqui. Lá na chácara é assim, o bezerreiro fica a 60 metros da onde é preparado o leite, a recria fica a 70, é tudo muito espalhado. Então, se eu conseguir fazer um sistema de produção mais compacto, mais uma coisa mais próxima da outra, eu acho que aí viabiliza ou cercar a minha propriedade, que eu acho que hoje não é viável. Não faz sentido. Não faz sentido. E vacinas hoje? Quais são as principais aí que você faz pensando também nessa prevenção? A gente obedece todo o calendário vacinal, né? Leptospirose, BR, BVD, as reprodutivas, verminação, desverminação, é muito importante, né? Ter o acompanhamento da sua bezerra até a inseminação. Precisamos desverminar, precisamos vacinar, precisamos, né? Para já criar, não adianta você só pensar no gado leiteiro, né? Você pensar em toda a cadeia para você criar animais saudáveis, para chegarem saudáveis. E aí a gente tem, por fora desse calendário vacinal, a gente tem a vacina autógena, que é direcionada para a saúde de glândula mamária. Glândula mamária, bacana. E você falou também um pouquinho da parte de bem-estar, né? Hoje, como que é lá na propriedade? Hoje você tem algumas práticas que são indiscutíveis, que você faz mesmo. Como que é? Bem-estar é bem amplo e eu ainda não estou satisfeita com o bem-estar dos meus animais, né? A gente tem um sistema de freestyle e temos um sistema de compost bar. E os meus animais, talvez seja por isso que eu ainda não tenho uma média de produção mais alta, porque os meus animais podem ir para o piquete. Então, elas pernoitam no piquete. Isso é assim porque eu ainda não tenho espaço suficiente dentro do meu barracão para alojar
esses animais 24 horas. Então, elas têm que sair um pouco para arejar a cama. E, né, as primíparas, eu particularmente não gosto muito do freestyle, porque elas deitam numa cama de solteiro. E as minhas vacas de alta produção, as múltiplas, deitam num composto. Então, elas têm uma cama king size. Quem tem mais bem-estar? Né? Aí a gente pode entrar numa discussão de horas. Quem tem mais conforto? Freestyle ou compost bar? Né? Eu acredito que um freestyle possa ser confortável, mas o meu não é. O meu não é. O meu tá com as dimensões erradas. Eu não sei. Eu sei que as minhas vacas não são felizes no freestyle. Então, elas podem sair para o piquete também. Sim. A gente sabe que na propriedade são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Às vezes quebra uma máquina, às vezes escapa um animal, às vezes o animal fica doente, às vezes dá problema na máquina de ordenha, traz a máquina de ordenha. Como que você faz no dia a dia para conseguir dar conta de tudo isso? Porque não é fácil, né? Mas a gente é mulher, né? É isso, Jéssica. Boa. Mulheres conseguem fazer trilhões de coisas ao mesmo tempo. E ainda manter a calma, né? Então, hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma propriedade de leite, eu tenho uma granja de suínos para cuidar e eu ainda tenho a lavoura, né? Mas se você organizar os seus dias e treinar a sua equipe e ter a sua equipe junto com você, as coisas ficam mais tranquilas. Mas eu vejo também que antigamente o meu pai fazia muito trabalho braçal. Né? Meu pai tirava leite toda madrugada. E que ser que aguenta trabalhar das 3 horas da manhã até as 6 da noite? Ninguém. Então, eu via o meu pai muito ausente na propriedade. Né? Ele dormia à tarde e depois ele aparecia, mas ele já se preparava para o dia seguinte. Então, ele era, né, ele fazia muito mais braçal do que gestão. E hoje eu vejo que se eu não fizer muito braçal, ou, claro, participar, fazer junto, sim, muitas vezes. Né? Eu sou muito presente dentro da propriedade, fazendo junto com o meu pessoal. Mas não tendo a obrigação de fazer. Porque aí eu consigo mais observar o que está sendo feito, observar se está sendo feito direito, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo, por exemplo, estou fazendo um casco, eu consigo ver o que o meu outro funcionário está fazendo, se a rotina da chácara está girando, né? Se está funcionando certinho. Então, estar presente facilita toda essa gestão. E aí você fica mais tranquila, porque você está vendo. E aí, se acontece um problema no meio do caminho, calma, o mundo não vai acabar hoje. Eu sempre falo para todo mundo. Jogamos antibiótico no leite. Beleza. Aquele momento não é o momento de ficar com raiva, de esbravejar, de mandar alguém embora. Não. Vamos resolver o problema? Calma, aconteceu. Qual que é a solução? Imediatamente tira leite no outro tanque que eu vou resolver o problema desse leite aqui. Mas fique tranquilo. Né? Eu estou citando o exemplo do leite, do antibiótico no leite, porque é um negócio que estoura e todo mundo fica nervoso, porque todo mundo fica com medo de ser mandado embora. Então, e eu falo muito para os meus funcionários, vocês vão errar. Eu quero que vocês errem. Eu quero que você bata o trator no barracão. Eu quero que você, né, que uma vaca escorregue na sua frente porque você tocou essa vaca com rapidez. Eu quero que você erre. Você tem que errar. Daí eles me perguntam, por quê? Você vai me mandar embora. Falei, não vou te mandar embora. Você pode errar 2 vezes, na terceira vez é burrice. Você concorda comigo? Errar 3 vezes, não pode. Falei, você tem que errar para você vir me contar que errou, porque aí entra honestidade, respeito,
e realmente comprometimento pelo que está fazendo, vem me contar. Não tenha medo. Eu não vou te mandar embora, mas nós vamos corrigir. Vamos corrigir para você andar no trilho certo de novo. E aí os problemas que forem surgindo depois, ele consegue resolver sozinho. Ou ele vai me contar, mas é o vai me contar que eu preciso, sabe? Que eles tenham ciência que problema ou que um erro é que está errado, mas que tem que me contar para a gente corrigir e para a gente seguir o fluxo. E todos os problemas que acontecem, todo mundo fica apavorado. Falei, gente, calma. Vamos resolver. O que tem que ser feito? Ah, o trator caiu na valeta. Joia. O trator caiu na valeta. Não tem mais o que fazer. O trator já tá lá. Né? Não vai acontecer mais nada a mais de ruim. Então não adianta. Não adianta. Tem que manter a calma, resolver e bola pra frente. Isso aí, ó, parabéns. Isso aí ajuda a ter uma harmonia dentro da propriedade, né? Porque se você já se estoura, vira tudo uma bomba relógio na fazenda, né? Tipo, aconteceu uma coisa aqui, ela vai estourar e bum, né? Já começa todo mundo a ficar nervoso, né? E, Elza, a gente tem também uma parte muito importante hoje, né? Dentro, principalmente a gente fala aqui, mas eu acredito que hoje as grandes bacias leiteiras estão olhando muito para isso, que é a nossa parte de BPA, que é a parte de boas práticas na agropecuária. E só para o pessoal entender, essa parte de boas práticas na agropecuária entra a parte de estrutura, entra a parte de qualidade do leite, de biosseguridade, de... que mais, Elza? Tem uma série de procedimentos, né? Processos, gestão, vacinação, qualidade da água, né? Que são processos que precisam ser feitos no dia a dia. E tem também uma parte bem legal, que é a parte relacionada a ambiente, né? Onde a gente precisa seguir uma série de coisas ambientais mesmo, né, Elza? E uma delas é a parte do dejetos, né? E também a preservação de matas nativas. Conta para nós um pouquinho como que vocês fazem na prática essa parte um pouco mais ambiental. Eu tenho uma propriedade que é cercada de mato, né? Então a gente tem muita área verde, muita área de preservação. Então eu acho que o que tem de preservação tem que manter preservado. Né? A gente tem mata ciliar, tem o rio que passa, tem fontes de água, Então a gente tem que cuidar da natureza, né? Sim. Porque se a gente não cuidar da natureza, daqui a pouco o meu poço seca e eu fico sem água. Exato. Então tem que cuidar. E os dejetos a gente tenta manusear da melhor forma possível, né? Eu acho que dejetos é um assunto bem delicado e que no futuro vai ser um belo problema para todos os produtores de leite. Porque o que a gente vai fazer? Né? A gente já tem terras saturadas com fósforo. Então, esse é um problema ambiental que ainda vai vir aí para frente bem sério. E aí não sei o que vamos fazer com tanto esterco. Mas hoje, né, a gente tem as fossas, né? Sim. Tem as fossas, tem todo... Hoje a parte que você destina é para lavoura? Sim, hoje todo o meu esterco, né? Você falou, a fossa é toda revestida com lona, não tem contaminação do lençol freático, temos todos esses cuidados. E o BPA que você citou realmente faz a gente andar na linha e ver ter a preocupação com isso, né? Que não pode ser feito de qualquer jeito. Né? Tem a parte a vaca que morreu. Jéssica, meu pai jogava no mato. Não pode, né? Então vamos fazer uma composteira? Exatamente. Voltamos de novo para a suinocultura. Exato. Cara, a suinocultura é tão organizado e tão correto que tem que ter uma composteira. Não pode ter uma, né? Você tem que ter 3 ou 4, porque você tem que fazer o giro. E aí eu falei assim, cara, por que não fazer uma composteira 10 vezes maior para as vacas? Então eu tenho vaca morta lá há 5 anos. Né? O que a gente vai fazer depois vai ser outro problema, né? Porque osso de vaca para jogar na lavoura fura pneu, vai para dieta.
Sim, Então, uma série de problemas, né? é, Mas assim, hoje é um olhar muito grande para essa parte, né? Porque o Brasil hoje é um dos maiores produtores de leite, né, do mundo. Então, também tem esse cuidado, né? Esse cuidado com o ambiente, esse cuidado com a mata nativa que a gente precisa preservar, com o solo, igual você falou. Então, todo esse olhar é para justamente nos ajudar também, né? Igual você sim. falou, a mata nativa, a gente precisa preservar, né? Por que que a gente precisa preservar? Por uma série de fatores, mas Uhum. principalmente por um fator simples, porque senão vai secar o seu poço, É. né? Então, isso também é muito importante da gente reforçar para o pessoal que está nos ouvindo. Elza, a gente está chegando no final do nosso episódio e a gente sabe que na nossa trajetória de vida, a gente tem momentos que a gente passa por momentos de fé, por momentos que a gente precisa mais se apoiar numa espiritualidade, em Deus. Como que é para você toda essa parte, né? Porque ser produtora de leite não é fácil, né? A gente depende de clima, a gente depende do mercado, do preço do leite, né? Uhum. São momentos desafiador. Como que é como que você leva isso na sua vida? Em primeiro lugar, eu fui criada num lar cristão, né, Jéssica? Então, para nós sempre ficou claro e que sem fé, sem Cristo no coração, você não chega a lugar nenhum. Ou até chega. Claro que chega, porque tem muito ateu por aí que vai chegar no mesmo lugar que eu. Só que eu acho que a mesma tranquilidade que eu tenho, ele não tem, né? Porque o avô do meu marido falava: Deus proverá no tempo certo, não no meu tempo, no tempo de Deus. E eu acho que cada desafio que o produtor de leite passa, que a professora da escola dos meus filhos passa, enfim, que cada um de nós passa na vida, tem um propósito, tem um ensinamento e tem um objetivo. E a cruz que a gente carrega nunca é pesada demais. Porque sempre quem está me carregando em toda essa trajetória é Deus. E com Ele, né? Amém. Com certeza, Elza. Parabéns. Parabéns Obrigada. pelas palavras, parabéns pela história. A gente Obrigada. já conhece de perto, a gente já trabalhou juntas e você de fato é essa mulher de garra, essa mulher que está aí no campo, está fazendo a diferença tanto na gestão como na pecuária de leite. Obrigada por ter aceito o convite de vir aqui hoje. A gente ficou muito feliz de você ter aceito. Você sabe que isso é importante para toda a cadeia e principalmente para nós. Então, muito obrigada. Elza, vamos deixar um Instagram para o pessoal seguir. Pode ser o da queijaria? Pode ser da queijaria. Então, queijos _ Cornélias, né? Isso. Isso mesmo? Queijaria Cornélia. A queijaria Cornélia, tá? A gente vai deixar aqui o QR Code e também o @. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. E se você, assim como nós, quer impulsionar o agro brasileiro, compartilhe esse episódio. Siga o Nota do Leite no Instagram e no Spotify e no YouTube, o Nota do Leite Podcast. E até a próxima!